Oiê, eu sou o Iguinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje, como tá no título, é eu reagindo ao filme de Five Nights at Freddy's, dando uma análise e também refazendo o roteiro de um jeito melhor, de um jeito que eu acho que seria melhor. Caso você goste do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí a sua opinião. Sem mais enrolações, bora pro vídeo! Todo mundo sabe que o filme de Five Nights at Freddy's foi um grande sucesso, porque as pessoas se fantasiavam até pra ir ver o filme. Eu e minhas amigas fomos fantasiados, inclusive. Foi aclamado em vendas, pelos fãs e também pela crítica. Que na época, quando foi lançado, era muito maior. E olha, já tem 2 anos que o filme foi lançado. Talvez eu esteja um pouco atrasado pra fazer esse vídeo? Sim, mas mesmo assim eu vou fazer. Bom, eu assisti o filme algumas vezes, né, e também vi algumas outras reviews para eu formar minha opinião, e também eu vi outros canais refazendo o roteiro do filme, além de ver várias e várias teorias, até eu chegar numa conclusão. Vamos começar com a análise do filme então. Mas primeiro, por que o filme de Five Nights at Freddy's teve tanto sucesso, deu tão certo, mas ao mesmo tempo deu tão errado? O primeiro tópico seria a fanbase, porque a fanbase é gigantesca e já tinha anos que o filme foi prometido. Como eu acompanhei toda essa trajetória desde o primeiro, segundo jogo que lançou, já estavam sendo prometidos os filmes de Five Nights at Freddy's, ou pelo menos um. No final, a gente vai receber 3 filmes. Então foi muito hypado desde lá, porque a história, como a gente sabe, a gente não sabe direito como a história é. A gente tem teorias. A fanbase e o próprio Five Nights at Freddy's é sustentado à base de teorias. Ninguém realmente sabe como é a verdadeira história de Five Nights at Freddy's, somente o autor. Porque ele também não dá a explicar. Ele também nunca quis dar uma explicação. Acho que nem ele mesmo sabe como que é a verdadeira história do jogo. Já quase 11 anos de Five Nights at Freddy's. E a gente não sabe qual é a verdadeira história. Então qualquer perspectiva que você trouxer para o filme, trazer para a história, você pode encaixar. Fica à mercê do público mesmo, de como que você enxerga a história do jogo. Então o filme também seguiria esse mesmo ritmo. Acabou seguindo, porque o Scott, ao invés dele usar para contar uma história já formada, ele deixou em aberto, porque além disso ele pegou os livros e também pegou um pouco do jogo, mas só que foi mais os livros, ele meio que misturou para contar uma nova história, ao invés de já contar uma história feita, porque é a história do jogo que ele criou. Então ele deveria saber o que ele quer fazer com o filme, o que ele quer fazer com os jogos. Mas aparentemente, supostamente, ele não sabe. Sobre isso eu acho que já ficou claro para todo mundo, né? Que o Scott não sabe o que ele quer com a história de Five Nights at Freddy's. Ele nunca soube o que ele queria direito com a história. Apenas deu certo e ele foi levando em consideração o que o pessoal dizia ao invés de contar uma história que ele mesmo queria. Então foi uma história original? Foi uma história original. Porém, foi com votos do público. O que o público queria, ele ia lá e acabava fazendo. E isso foi rendendo, até que chegou 10 anos de franquia. E a gente não sabe direito a história porque o Scott não fez algo pronto. Algo que ele queria já, planejado. Com um intuito. Sobre o filme, a gente sabe que é fanservice, que é feito para os fãs de FNAF, porém ele usou isso também para contar uma nova história. Depois desse fala, vamos agora para o filme. Vamos começar com os trailers. Eu não vou ficar mostrando vídeos aqui, porque no outro vídeo eu já levei copyright. Então vão ser só imagens, tá? They're really terrifying. I think they're doing their job. They're supposed to be eerie and terrifying. Every department on this movie played such a crucial and important role. And then boom, she gets really scary. Bonnie is the most aggressive.
this is a movie that's going to have a lot of jump scares. Five Nights at Freddy's is very intense. A thrill ride. It's terrifying. Five Nights is Scary. scary. It's eerie. nightmarish. Visceral. Super creepy. It's out of this world. O filme foi apresentado com uma proposta de filme de terror. A proposta era que ia ser um filme assustador. Falar que o filme é amedrontador, intenso e visceral foi algo a mais que eles disseram. Porque no final o filme não é nada disso. Ele não é tão intenso assim e também não é visceral, tanto que a faixa etária dele era bem baixa. Foi uma tentativa de agradar o público infantil e também agradar o público adulto. We knew that the visibility from the fan base was super high. There's so much in the movie that speaks to the fan base. We were really wanting to make a film that the fans would love. E aqui foi um dos erros que eles cometeram. Fazer muito fanservice. Porque no final do filme, a gente não tinha uma história concreta, completa, mas tinha muita coisa feita pra fã. Tinham tantas referências no filme que só os fãs iriam entender que acabou ocupando o espaço para uma história em si. Referências são feitas para serem só referências, não para serem partes da história. E misturando isso ainda mais com o que o Scott queria contar para nós, através da nova história que ele estava trazendo, bagunçou ainda mais. Um ótimo exemplo disso é a própria Vanessa. Eu achei que ela ia ser só um easter egg que iria aparecer no filme, mas aí no final ela acabou virando o personagem principal. Vanessa é essa que é a segurança que só aparece no Security Breach, que até então não tinha nada a ver com a história dos primeiros jogos. Do 1 até o 6, pelo menos. Vamos para o filme! Chegou a análise do filme. Eu já fui até chamado de Letterboxd do YouTube. O filme começa com uma cena de um segurança tentando abrir uma ventilação para ele tentar escapar de um animatrônico. Animatronic esse que é o Foxy, porque você consegue ouvir um... Nisso, o segurança é atacado e daí ele é levado para uma outra sala. Aí ele é colocado numa espécie de máquina de tortura do Fred, que eu não entendi por que tem isso no filme. E ele não consegue escapar, dando uma morte horrível pra ele. Essa cena, por não fazer muito sentido no filme, só faz a gente ter mais questões. Aí vem a cena de abertura do filme, que é muito bem feita, por sinal, com o Springbone levando as crianças pra matar elas. O filme começa apresentando Mike Schmidt. Ele trabalha como segurança de um shopping, até que ele se envolve numa briga com o pai de uma criança e é mandado embora. Mas essa atitude dele já é explicada logo em seguida. Aí então ele conhece o consultor de carreiras Steve Raglan, que todo mundo já sabia que ia ser o Springtrap no final das contas, porque todo mundo já sabia que ele era o William Afton. Não teve mistério nessa parte, não teve. Aí ele fala que o perfil do Mike é muito ruim, até ele ler o nome completo dele, que é Mike Schmidt. Nada suspeito. Então do nada ele aparece com uma carreira pra ele. Olha, leva o cartãozinho da loja. Nessa vaga de emprego ele não quis aceitar porque ele tem uma irmã mais nova pra cuidar. E a vaga seria pra trabalhar à noite. Por isso ele não aceitou. Aí tem uma folha na porta dele que eu não entendi o que é. Aí mostra a babá da Abby, que é a irmã dele. A Abby tá desenhando os amigos imaginários dela, segundo ela. Aí o Mike vai dormir porque é o que ele mais faz nesse filme, dormir. Ele tinha um irmão chamado Garrett, que foi raptado durante um piquenique com a família deles. E ele que tava de olho no irmão dele. Porém, ele piscou e a criança desapareceu dentro de um carro de uma pessoa que ele não conhece. Então, todas as noites, ele tenta voltar naquele mesmo sonho que ele tem, do desaparecimento do irmão dele, para tentar encontrar ou ver o rosto daquela pessoa que raptou o irmão dele. O irmão dele nunca mais foi visto. Ok, já sabemos que o nosso personagem principal tem trauma. Isso porque eles não têm mais pais, porque a mãe dele morreu em algum acidente, alguma coisa assim, e o pai dele morreu também porque ele se matou. Não pode falar, né, YouTube? Foi de arrasta, comes e bebes. Foi dessa pra melhor, bateu as botas. Início no filme tem todo o desenrolo da família dele, porque a tia dele quer ficar cuidando da irmã dele, quer tomar a guarda. Então, se o Mike não tiver um emprego, ele não consegue manter a irmã dele com ele, o que é o que os dois mais querem.
porque eles não gostam da tia. E nisso, o filme transforma a tia deles num vilão de desenho animado. É engraçado até. Enfim, ele acaba conseguindo um emprego com um cara. O emprego consiste em ele passar as noites sendo segurança na Freddy Fazbear's. E nisso, Five Nights at Freddy's começa aí. Não tem o Phone Guy, tem só essa moça que fica falando aí na televisão. Quem mais dá susto é o Balloon Boy, e nem é o Balloon Boy de verdade, é um boneco. Até aí, beleza. Aí vamos ser apresentados aos animatrônicos. Aí, ao invés dele fazer o trabalho dele, que é ficar de olho nas câmeras, ele vai dormir pra ter o sonho dele novamente. Enquanto isso, a tia dele tá fazendo um trabalho de vilã, contratando caras pra acabar com o lugar que o sobrinho dela tá trabalhando, só pra ela poder ficar com a guarda da criança. Noite 2. Aí você espera uma gameplay, né, que igual nos jogos, você só recebe o Josh Hutcherson dormindo. Daí o sonho dele fica mais estranho, porque tem um monte de criança que ele não sabe quem é, as crianças fantasiadas, ele corre atrás de uma, a criança dá uma machadada nele, não sei o que é isso, com um gancho. Aí ele acorda, tá, mó barulheira, barulho. Ele bate no remédio dele e desliga as luzes. Aí somos apresentados à guarda Vanessa. Ela se oferece a ajudar o braço dele, que estava sangrando. Nisso eles conversam um pouco sobre o lugar e ela quer apresentar os animatrônicos. Tem aquela apresentação, não sei como, que os animatrônicos estão podres por dentro. Corta pra ele indo embora e daí vem os vilões do filme prontos pra quebrar tudo. Aí quebra. Aí vem a Chica, daí ela quebra eles, no caso, né? Porque a Chica também ela não vai aceitar bagunça nessa porra. O Bonnie, que é mais agressivo, né? Ele vai e mata o carinha dentro do armário. Fora que eu preciso falar uma coisa. Esses robôs têm muitas expressões faciais, o que deixa eles esquisitos. Eles não deveriam ter tantas expressões faciais assim. O que dava medo nos jogos era aquela sensação de Uncanny Valley. Porque você não sabia o que seria a próxima coisa que o robô iria fazer. Porque ele não tem expressões faciais. Isso que torna o Bonnie tão assustador nos primeiros jogos. Sem falar da Chica também. Porque ela só ficava com a boca aberta. E era algo muito esquisito de se fazer. Aí tem o outro que morre pra não sei quem. Acho que pro Foxy. Aí tem a menina que morre pro Fred, porque ela vai atrás de uma criança, e o Fred morde ela. Uma morte bem trash, inclusive, meu Deus do céu. Aí corta pra Vanessa indo na casa dele pra reclamar que ele não tomou conta do lugar, sendo que, na verdade, o turno dele é à noite. Ele não tem nada a ver com o que acontece de dia lá. Mas aí eles entram numa conversa que ele toma remédios, né? E daí ela fala, você tem que parar de dormir no trabalho. E pega e faz um crime ambiental, que é jogar os remédios dele no lago, né? Joga no rio. Na terceira noite ele dorme novamente, tem um sonho mais esquisito ainda, que é com uma criança loira, que eu achei que era o Freddy, mas é o Golden Freddy. Aí ele acorda com a Abby gritando. Aí, peraí, a Abby gritando? Sim, ele levou a Abby pro trabalho porque ele não podia deixar ela sozinha. Ele vai ver, a Abby já tá com os animatrônicos e ela fala que eles são amigos dela. E ela se comunica com eles a partir dos desenhos. Na noite 4, ele leva ela de novo pros animatronics, né? Lá pro trabalho dele. E daí eles resolvem fazer um forte. Nisso a Vanessa tá junto. Aí vira uma palhaçada já. Ela vai apresentar pra eles lá o que são os Spring Locks nessa cena. Que eram robôs que também podiam ser usados como fantasias, porém, pela periculosidade, eles foram deixados para lá. Ela fala o quão perigoso é pra Abby estar ali. Enquanto isso, a Abby tá brincando com os animatrônicos, ela vai tocar na guitarra do Bonnie, leva um choque, quase morre. Daí a Vanessa ameaça ela de novo, falando que é muito perigoso. Nisso ele decide ligar pra tia deles e deixar a Abby com a tia deles. E aí, na noite 5, ele volta para aquele vício de tomar remédios e voltar pro sonho dele. Ele tem o sonho mais forte dessa vez, com a presença das crianças. As crianças querem a Abby para eles. E ele quase aceita para eles poder ficar com a família dele completa. Ou seja, seria uma troca. Ele ficaria com a família dele e as crianças teriam a Abby. Ele acorda, ele tá preso naquela máquina, mas ele consegue escapar por último. Então ele encontra os corpos dos vilões que foram para quebrar Freddy's, mandados pela tia dele. O Fox acaba pegando ele quando ele tenta escapar.
Cortamos pra cena na casa da tia Jane. E o Golden Freddy, na verdade, vai lá pra pegar a Abby. E eles vão de táxi de volta pra Freddy's. A Vanessa supostamente resgatou o Mike. E aí já vem ela falando novamente como é perigoso pra Abby ficar ali. E daí ela nos revela que o pai dela é o assassino. O pai dela também é o cara que contratou ele. Aí ela vai Mike abater os animatronics, jogando água e dando taser neles. É basicamente isso que ele faz essa cena. Dá choque neles. Na Tika também ele faz a mesma coisa. A Tika tava tentando colocar a Abby na fantasia de Springlock. Daí a Abby sai correndo e vai se esconder do Foxy. Ela se esconde na piscina de bolinhas, enquanto o Mike tá lá lutando contra o Cupcake. E também ele descobre que tem um novo vilão agora, que é o Spring Bonnie. Vanessa recupera a Abby. E o Spring Bonnie macetando ele, acabando com ele. Os animatronics se levantam novamente, se reúnem. Aí agora a Vanessa cansou de ficar do lado do pai dela, e daí ela ameaça ele pra dar tiro nele. Ele fala que os animatronics estão do lado deles. Mostra também os desenhos que as crianças fizeram. Desenhos esses que representam que o Spring Bonnie é bonzinho. Aí a Abby percebe isso e ela começa a fazer um desenho para representar que o Spring Bonnie, na verdade, é do mal. E aí que começa o plot, né? Porque o pai da Vanessa, que é o vilão, dá uma facada na própria filha. A Abby mostra para os animatronics quem é o verdadeiro vilão, que matou elas quando elas eram crianças. Daí vem o Cupcake, pula no Spring Bonnie, morde ele, arranca um pedaço da roupa, e daí aí sim, finalmente o Spring Lock é ativada. Aí ele fala, eu sempre vou voltar, coloca a máscara, e daí as coisas começam a cair. O Fred dá um rugido de leão, de dinossauro, e daí termina o filme com a Abby fazendo amizades e tudo sendo melhor. A tia, ninguém sabe o que aconteceu, se ela morreu mesmo. Corta pra cena do Golden Freddy, a criança olhando pro Springtrap, e termina assim com o filme. Eba! Bom, agora é minha vez. Vamos lá. O filme poderia começar com a mesma cena do segurança abrindo a ventilação, só que ele está com um telefone fazendo uma gravação de áudio para o próximo segurança, o que serviria de guia para o próximo guarda. Ele então consegue entrar na ventilação e explica novamente que os seguranças costumam usar a ventilação ao invés dos corredores, já porque assim ele não teria que se preocupar com os animatronics, já que essas coisas são grandes demais para entrar na ventilação. Na gravação você consegue escutar ele dizendo: Ei, o que é isso? Eu não sabia que você ainda estava aqui. Eu não sabia que eles tinham te reativado. Oh, não, não. Ei, o que você está fazendo? Não! Ah! E a gravação desliga, deixando a dúvida no ar de o que aconteceu com esse guarda, enquanto a abertura do filme rola no fundo. Você consegue ver Spring Bonnie levando crianças de uma por uma para algum lugar, te deixando naquele mistério de para onde elas vão. Isso será explicado mais à frente no filme também. O filme começa e somos apresentados a Mike Emily Schmidt. Logo em seguida ele vai falar com a sua irmã mais nova, Abby. Ele então tem que ir trabalhar, ele é segurança em um shopping. Enquanto ele vai pegar uma casquinha de sorvete, ele vê um adulto levando uma criança à força, sem saber que esse era o pai da criança. Então ele é mandado embora do seu trabalho. Somos apresentados ao consultor de carreira, Steve Raglan, que Mike não deixa de passar antes de ir para casa. Steve fala que a carreira de Mike é péssima e os únicos trabalhos que ele conseguiria seriam como limpeza e segurança. Ele já estava para mandar Mike embora até ele ler seu nome completo, Mike Emily Schmidt, o que faz ele ter uma lembrança e então, misteriosamente, ele tem uma vaga disponível de trabalho para ele. Porém, Mike não aceita porque ele tem uma irmã mais nova para cuidar e o trabalho seria no período noturno. Mesmo assim, ele leva o cartãozinho em consideração.
Chegando lá, ele vê que o conselho tutelar passou por lá e deixou uma carta. Ao entrar, somos apresentados à babá da Abby, teria um caso com o Mike, mas isso não seria muito aprofundado no filme. É mostrado que a Abby vive desenhando, e já cortamos para a parte que o Mike vai dormir, mostrando um pôster em Nebraska, onde aconteceu um grande acidente na vida dele. É nos mostrado um garotinho com um avião brincando, e esse se chama Garrett, que é o irmão mais novo de Mike. Ele veio antes da Abby nascer. Eles estavam em um churrasco em família, e o Mike que estava tomando conta dele. Até que ele piscou, e quando ele foi ver, seu irmão estava sendo já levado por algum adulto em um carro. Ele tentou correr atrás, porém ele não conseguiu ter êxito em alcançar o carro. Então Mike acorda. É mostrado um quadro em família, de como a família era antes da Abby nascer. E somos levados para o drama familiar, que é a da tia dele tentando pegar a guarda da criança, da Abby. A diretora da escola falou quão importantes são as imagens e os desenhos na vida das crianças. Mas ela também fala que se Mike quiser ter a Abby na vida dele ainda, ele precisa de um emprego, o mais rápido possível. Então no mesmo dia ele entra em contato com Steve para aceitar aquela vaga de emprego de guarda noturno na Freddy Fazbear's. Ele chega num local que impressionantemente ainda tem energia, e tudo continua em ordem, supostamente. Uma fita cassete foi deixada para apresentar como os robôs foram feitos, e ele assiste, porém ela começa a falhar. Ele ainda tenta assistir a fita com mais cautela para tentar descobrir quem é que está fazendo os robôs, porque parece ser uma pessoa familiar para ele, bem familiar. Ele vai atrás dos animatrônicos para ver como eles estão hoje em dia, e curiosamente eles estão em perfeito estado, apenas com um fedor pútrido. Bom, ele já tinha tomado seu remédio, então o sono começa a bater, e ele acaba dormindo no trabalho. Sem avisar a babá da Abby, sua suposta ficante, ele passa a noite inteira sem dar nenhuma notícia, e ela continua lá tomando conta da criança. Isso deixa ela furiosa, nos levando a uma cena para mostrar que ela na verdade está lá para espionar se Mike está fazendo alguma coisa errada com Abby. Ela é apenas uma vigia da tia Jane, que por raiva e também por estar sendo muito bem paga, quer incriminar Mike. O irmão dela, que está participando da conversa, já que é um colecionador de relíquias, se interessa em ir na Freddy Fazbear's e roubar tudo que for possível. Noite 2. Mike resolve tirar aquele cochilo dessa vez na Freddy Fazbear. Ele pega aquele pôster e coloca lá na parede para ele ver se ele consegue dormir e ter aquele mesmo sonho. Porém, dessa vez, quando ele tem aquele sonho em Nebraska, outras crianças desconhecidas aparecem no sonho dele. Crianças com seus rostos borrados. Ele tenta ir atrás de uma delas, mas ele acaba sendo machucado por ela. E então, ele acorda com muito barulho e um telefone tocando. Oi. Eu queria gravar uma mensagem pra você, para que você pudesse se acostumar com sua primeira noite. Já que por acaso eu tô terminando a minha última semana aqui, e eu sei que esse trabalho pode acabar te sobrecarregando, mas uma coisa que eu posso te dizer é que vai ficar tudo bem. Você vai ficar bem. Não tem nada pra se preocupar. Então eu estou aqui pra fazer um guia pra você conseguir passar a sua primeira semana. Então ele lê as boas-vindas da empresa, que é uma das regras que ele deve seguir, de apresentação da empresa. Ele fala que ele não deve se preocupar com os animatronics andando de noite, porque isso é algo que é do sistema deles. Eles andam à noite. Por mais estranho que isso possa parecer, faz parte da programação deles. Ele fala que não sabe se isso já foi colocado na programação deles, ou se eles ainda estão investigando para ver por que eles ficam perambulando aí durante a noite. Ele também cita uma mordida de 87 e como que um ser humano consegue viver sem o lóbulo frontal. Ele diz a Mike que a programação dos animatronics serve para que eles não te vejam como um ser humano, e sim como um endoesqueleto fora da sua fantasia. Então ele deveria tomar cuidado com os animatronics para que ele não seja pego. Além disso, ele tem algumas tarefas que ele deve fazer durante as noites, que é para manter o lugar em ordem, como limpar o chão, limpar os banheiros, trocar as lâmpadas,
e esse tipo de coisa. Mas também não é somente isso que ele tem que fazer. Ele também pode jogar alguns jogos para passar o tempo dele, enquanto ele não tem mais nada para fazer. O segurança, que agora sabemos que se chama Ralph, diz que ele pode se movimentar pela pizzaria usando apenas as ventilações para que os animatronics não peguem ele, dando a ordem a Mike para que ele verifique os banheiros, assim encerrando a sua primeira ligação. Mike acha muito suspeito os animatronics andarem à noite, apesar de que até agora ele não viu nada. Ele não se preocupa com nada disso, ele resolve fazer uma das tarefas que ele deveria fazer, trocar uma das lâmpadas. Ele vai até o banheiro usando a ventilação e começa a escutar alguns barulhos. Ele volta para sua sala e olha nas câmeras e percebe que Bonnie não estava no lugar. Bonnie estava no corredor. O intrigando como um robô velho daquele tão grande pode se mover tão rápido. Enfim, já tinha passado um pouco do tempo, já eram umas 3 horas da manhã e ele resolve dormir. Ele tranca as portas para que os robôs não entrem e dorme para voltar a seu sonho. De manhã, na hora de voltar para casa, ele acaba avistando a nova guarda de segurança e acaba conhecendo ela. Seu nome é Vanessa. Eles se despedem e Mike vai para casa. De manhã, Steve Raglan vai até a casa de Mike para ter uma conversa séria com ele. Ele bate na porta e quem atende é Abby. Os seus olhos brilham quando ele vê a garota. Então Mike aparece e sua expressão muda drasticamente. Ele então começa o assunto. A Freddy's estava destruída. Aquele foi o tempo suficiente para aqueles saqueadores entrarem lá e destruírem tudo. Mas uma coisa que ele não fala para Mike: os animatronics acabaram com eles também. Mike fala que ele não pode ficar tomando conta da pizzaria 24 horas por dia. Ele tem uma irmã mais nova para cuidar. E Steve gentilmente se oferece para cuidar da irmã dele, porém Mike recusa. Então Steve diz que vai enviar sua guarda diurna para ajudar Mike, assim que Mike tiver completado suas tarefas. Noite 3. Dessa vez Mike está levando a sua irmã, Abby. Ele fala: você só vai chegar lá e vai dormir, assim como eu. Eles se aprontam para dormir, Mike fecha as portas, então eles começam a dormir. Era o segurança Ralph novamente, lhe dando mais tarefas. Ele deixa Abby na sala de segurança e vai pelas tubulações novamente. Ele tem que verificar a sala de jogos, se está tudo certinho e funcionando. Ralph fala para ele tomar cuidado com as ventilações. Elas podem ser bem traiçoeiras e fáceis de se perder nelas. Enfim, Mike consegue facilmente chegar à sala dos arcades, a sala de jogos. Ele verifica se todos os jogos que sobraram estão funcionando e aproveita para limpar a sala, mas sente como se estivesse sendo observado. E de repente... Abby diz: tá tudo bem, Mike. Eles são meus amigos. Eu consigo me comunicar com eles por imagens. Mike pensa que isso é uma grande brincadeira, até ver que esses animatronics realmente respondem a Abby. Porém, quando eles percebem que eles estão juntos, eles começam a olhar com olhos negros. Um olhar penetrante, principalmente quando ele pega a Abby pelo braço e a leva. Eles passam o resto da noite abrindo e fechando as portas, ligando e desligando monitores, olhando pelas câmeras e janelas os profundos olhares dos animatronics para Mike. Pela manhã, os animatronics retornam calmamente para seus palcos. Quando chegam em casa, Mike e Abby conversam sobre o acontecimento, enquanto Abby faz um desenho para seus novos amigos imaginários. Abby diz que nessa noite ela vai colar o desenho naquele mural cheio de desenhos do coelho amarelo. Mike nunca tinha percebido que o mural estava cheio de desenhos antigos de um coelho amarelo. Quem é esse coelho amarelo? O plano da noite 4 seria dormir após Mike fazer as tarefas dadas por Ralph,
mas ele percebe que Ralph está um pouco ofegante e mais esquisito do que o normal. Ele está tentando abrir uma tubulação. A tarefa de hoje seria checar a sala de presentes, até que a ligação fica mais esquisita. Na gravação você consegue escutar ele dizendo: Ei, o que é isso? Eu não sabia que você ainda estava aqui. Eu não sabia que eles tinham te reativado. Oh, não. Ei, o que você tá fazendo? Não! Ah! E a gravação desliga. Ele ignora o áudio, pensando que dessa vez deve ser algum trote, e vai dormir, para tentar ter aquele sonho novamente. Até que Mike é acordado por uma campainha. Ele esqueceu que a guarda iria vir nessa noite. Ela o leva para a sala de segurança e lá ela pega a caixa de primeiros socorros para ajudar com seu braço que ainda está machucado. Após o curativo, Mike percebe que tem um animatrônico ali dentro da sala, mas ele já está desativado e todo aberto. Ele se parece com uma boneca. Quando ele ia se atrever a pôr a mão, Vanessa diz: Ei, não faça isso. Essas fantasias de Springlock são muito perigosas. Então ela mostra o que as fantasias fazem quando não usadas corretamente. Ela encosta um cabo de vassoura na fantasia e ele é destroçado. Mike se surpreende com isso. Nesse tempo, Abby já está andando pela pizzaria. Abby aperta um grande botão escrito Showtime. E o show começa, surpreendendo todos que os animatrônicos ainda conseguem funcionar. Porém, de repente, eles começam a travar, a bugar, como se tivesse alguma coisa errada. E eles travam olhando para os adultos que estão ali, Mike e Vanessa. De repente, o ambiente começa a ficar pesado e tenebroso. Os olhos dos animatrônicos ficam negros e suas bocas abertas. Eles descem do palco e vão atrás de Vanessa e Mike, que estão vestidos de segurança. Eles não gostam do segurança por algum motivo. Eles vão atrás deles fazendo um barulho ensurdecedor. Mike explica a Vanessa que os animatronics têm essa função em seu sistema, de enxergar adultos como endoesqueletos fora de suas fantasias, e que de noite eles ficam vagando pela pizzaria atrás de outros como eles. Vanessa olha para Mike com o olhar de quem está confusa com a explicação, mas também de alguém que encontrou uma resposta para uma pergunta antiga. Mike diz: Vamos, não podemos ficar aqui, e então eles vão para a sala de segurança. Quando eles chegam lá, Vanessa diz: Mike, isso é loucura. Mike diz: Eu sei, os animatronics andando por aí. E Vanessa fala: Não, Mike, loucura é você trazer uma criança pra cá. Nunca mais traga ela pra cá, a menos que você queira levar um tiro de mim. Tá me entendendo? Então eles passam o restante da noite em silêncio. Não só por causa da situação que foi causada, mas também para não chamar a atenção dos animatronics. Eles ficam observando como os animatronics agem à noite. Chica vem pelo corredor da direita, Bonnie vem pelo corredor da esquerda, Foxy vem pelo corredor da esquerda e direita, e Freddy fica se escondendo pelos cantos para não ser visto, mas tem uma área específica que ele consegue ser visto, perto da piscina de bolinhas. Ao lado tem uma ventilação, e ele fica tocando uma música de dormir, até ele ser visto pela câmera. Aí então ele desliga a câmera. Abby não entende porque eles estão se escondendo dos animatronics. Eles são seus amigos, mas mesmo assim ela vai a dormir. Quando dá 6 horas da manhã, os animatronics voltam a seus lugares pacificamente. Vanessa sai muito brava do lugar e avisa Mike novamente que não quer ver Abby nunca mais lá. No dia seguinte, Mike está ligando para a tia Jane para que Abby fique com ela. Abby, quando chega em casa da escola, se sente traída por Mike. Como você pôde, Mike? Noite 5. Mike chega na pizzaria e sente a sensação estranha no ar, a falta de Abby. O tempo passa, já é 1 da manhã. Os animatrônicos estão mais agressivos, vindo em direção à sala de segurança. Ele não recebe nenhuma ligação de Ralph, e Vanessa também não aparece até então. Ele tem que ir até a sala dos arcades, a sala de jogos. Ele vai pela tubulação, mas sem o guia Ralph, ele acaba se perdendo. Quanto mais ele anda, mais um fedor pútrido começa a subir, até que ele encontra o corpo na tubulação. Ele olha o crachá que está no corpo. Estava escrito Ralph. Por isso Ralph sumiu, ele estava morto. Mas o que aconteceu com ele?
A pergunta é interrompida por barulhos de algo se movimentando na tubulação. Eu consigo te ver. Mike acelera na tubulação de ar até encontrar uma das saídas. Mike agora estava na sala de jogos. Foi por pouco. Na próxima eu te pego. Após uma cena dessa, Mike para um pouco para respirar. Cambaleando entre os arcades, ele percebe que tem jornais colados nas paredes, falando sobre um incidente que fez 5 crianças desaparecerem na Freddy's. Ele começa a juntar os pontos com os animatronics e os sonhos que ele vem tendo desde que ele dormiu na Fazbear's. Até que de repente um dos arcades liga. É um jogo do Freddy no espaço. Ele começa a jogar para passar o tempo. E então ele vai passando pelo jogo até que ele cai em um glitch roxo. E o personagem dele vai caindo e caindo, até se transformar em uma pessoa. É um garoto. Você tem que dançar. Dançar e entreter o público. Você dança até um coelho amarelo aparecer. E dança mais até não sobrar ninguém. O coelho diz: Você merece um prêmio de melhor performance. Me siga. E a criança vai com ele. Parece que tem uma história tentando ser contada aqui. De repente, um outro arcade liga. É um jogo do Bonnie. Você tem que acertar as notas. Quando você erra no glitch, aparece uma criança. A criança começa a chorar. Estão chamando ela de orelhudo. Até que aparece uma mão amarela e fala: Você tem orelhas grandes como eu. Me siga. Quando um jogo termina, outro se liga. Esse se chama Free Tea Maze e consiste em você pegar todas as comidas. Até que de repente o jogo começa a ficar mais bizarro. Sangue começa a aparecer e você tem que pegar um cachorro que está no chão. De repente flores aparecem e um coelho brota do chão. Você consegue ver um reflexo de um coelho e de uma garota na imagem. Quando o jogo termina, o coelho fala: O seu cachorro não está realmente morto. Ele está aqui. Venha comigo. Me siga. E o jogo acaba. O próximo jogo é Simulador de Pirata do Foxy. Você tem que acertar os piratas que estão no seu navio. Porém, quando você encara o navio, ele dá um glitch, nos mostrando um garoto que também está sofrendo bullying. Pegam seu óculos e quebram. 4 olhos, ele é chamado. A silhueta do coelho amarelo aparece e fala: Eu tenho um amigo que não enxerga, igual você. Venha comigo, me siga. Até agora, Mike já tinha juntado os pontos, que o coelho amarelo que havia raptado as crianças, e que o fedor horrível que vinha dos animatronics, na verdade, eram as crianças desaparecidas. Ele para um pouco para respirar e juntar os fatos, e percebe que já são 4 da manhã. Mais um arcade se liga, e é um jogo de Pac-Man, com um coelho e um urso amarelo. Se você sair da tela, você vai encontrar uma criança, que vai ser mordida na cabeça. De repente, outra criança chega no urso. O jogo dá um glitch e aparece uma criança batendo na outra. O coelho amarelo vem e fala: A mãe dela vai ficar muito brava quando souber. Me siga, puxando ela à força. Agora a criança está dentro de uma fantasia dourada. O coelho aparece. Ele retira a máscara e fala: Meu filho está aí. É seu dever pôr ele de volta. Não se mexa. Agora você pode se mexer. E na tela aparece: Grite por socorro. Agora ele tem todas as peças que ele precisava. 5 crianças mortas. 5 animatrônicos. Eu não lembrava desse urso amarelo, nem do coelho amarelo. Mas todas elas foram vítimas do Spring Bonnie. Ele precisava de um tempo para pensar mais, porém Bonnie estava atrás dele. Então ele teve que sair correndo. Ele sai correndo, passa por Chica, Freddy e Foxy. Porém Foxy vai atrás dele e consegue o pegar.
Ele acorda em uma sala cheia de corpos, dentro de roupas de animatrônicos. É isso que os animatrônicos fazem com eles? E lá está Vanessa. Vanessa que tinha salvado ele. Ela tenta explicar que chegou atrasada porque... ela não sabe por quê. Mas de qualquer modo, ela tinha que averiguar se ele não tinha levado Abby de novo pra lá. Lá é muito perigoso. Ela refuta em dar informação, porém ela mostra pra ele que o pai dela que é o dono de lá. E ele não aceita crianças lá. Nos revelando que o pai dela era quem se fantasiava de Spring Bonnie. Seu verdadeiro nome era William Afton. Mostrando que Vanessa não sabia que seu pai era o assassino, mas ela estava o ajudando a averiguar se os animatronics estavam possuídos e se o assassino continuava solta, podia voltar a qualquer hora. Ela avisa que Mike não precisa mais vir a partir de amanhã e entrega um cheque na mão dele. Eles vão desmontar os animatrônicos, assim pondo um final em tudo isso. Já havia passado das 6 da manhã, então Mike vai embora. No dia seguinte, agora que William Afton sabia que os animatronics estavam possuídos, ele podia continuar com seu plano, e de um por um, ele atraiu os animatronics para a sala secreta do mesmo jeito que ele fez com as crianças todos aqueles anos atrás. E os desmantelou. Assim que ele terminou de desmantelar cada um dos animatronics, ele os levou para seu bunker subterrâneo e os derreteu para juntá-los em um líquido chamado remanescente, que era o que sobrou das almas das crianças e dava vida aos animatronics. E ele iria usar esse líquido para brincar de dar vida aos animatronics. By melting down the William endos, he Afton successfully conta created para sua filha Remnant. Vanessa This substance, qual era containing seu the spirits plano. of all of the missing Não children, só conta, was silver como in color, mostra. and if kept at the Ela right viu temperature, tudo. was malleable. Mas Afton William didn't want to lembra risk que ficou testing the remnant on faltando him. animatrônico. Então ele manda a Vanessa averiguar. Ao chegar em casa, Mike não consegue parar de pensar nas crianças desaparecidas, com flashes do que provavelmente aconteceu com elas, e tudo que vem na sua cabeça é Abby.
Ele olha no relógio e vê que já é quase o horário que ela sai da escola. Então ele pega seu carro e vai pegar ela, já com um plano em mente. Mike, o que você tá fazendo aqui? Pergunta a Abby, feliz e confusa. Ele fala, entra no carro. Olha, sabe aqueles robôs e seus amigos imaginários? Então, eles podem ser verdade. Eu falei pra você que eu não tava ficando maluca. Retruca a Abby. Enfim, eles precisam de ajuda. Eu tenho um plano. Eu vou precisar de você. Você precisa fazer o desenho de um coelho amarelo com uma faca matando 5 crianças. Mike, por que eu faria isso? Porque foi isso que aconteceu. Um cara vestido de coelho amarelo, ele matou 5 crianças, que são seus amigos, e colocou elas dentro daqueles animatronics. Os animatronics são aquelas crianças. Tá, eu sei que as crianças são os animatronics. Como assim você sabe que os animatronics são as crianças? Ué, porque eles me contaram. E você não me enfim. Vamos, você precisa fazer isso. Cortamos para Vanessa chegando no escritório. Mike e Abby chegam logo em seguida e vão direto para a sala de segurança. O que você tá fazendo aqui? Eu não falei pra você não trazer mais ela pra cá? Diz Vanessa, irritada e com medo. É importante ela estar aqui, Vanessa. Como assim importante, Mike? Ela é uma criança. Exatamente por isso ela é a única que consegue se comunicar com os animatronics. Ah, Mike, vocês têm que ir embora. Até que de repente as luzes se apagam. Quando elas se reacendem, Vanessa checa as câmeras. Parece estar tudo completamente normal, até que, na última câmera, perto da sala secreta, uma porta se abre. Ela vê Golden Freddy, o urso amarelo saindo de lá. Ela imediatamente liga para seu pai, que se prontifica de ir lá. Mike diz, o que você tá fazendo? Tá chamando um assassino pra cá? Como assim assassino, Mike? Seu pai que matou as crianças todos aqueles anos atrás. Por isso que elas não gostam de adultos. Você não sabe o que você tá falando, Mike. Não, você que não sabe. E agora a gente tem que sobreviver a ele. E então eles passam uma intensa noite se defendendo do Golden Freddy. Que desenho esquisito é esse? Vanessa pergunta pra Abby. E Abby diz, foi o que aconteceu com as crianças. Alguém fantasiado de coelho amarelo matou elas. Garota, mas o único que se fantasiava de Spring Bonnie era meu pai. Abby, Vanessa, eu vou tentar colocar o desenho no mural e tentar falar com o espírito. Ele parece muito mais bravo do que os outros animatrônicos. É porque ele quer vingança, Mike. Toma cuidado. Mike sai correndo pelo corredor e cola o desenho na parede. Agora ele só tinha que ligar a luz, até que... Era Spring Bonnie, quero dizer, William Afton fantasiado. Ele começa a atacar Mike para acabar logo com tudo isso. Não posso deixar rastros. Ele pega Mike pelo pescoço, pronto para matar ele. De repente aparece Vanessa. Pai! Vai, Abby! Abby liga as luzes. Golden Freddy aparece. Golden Freddy olha atentamente para o desenho, depois se vira contra William Afton. Mike passa a mão pela nuca de Spring Bonnie e sente um botão. Ele o aperta e instantaneamente destrava as Spring Locks, causando uma lenta morte para William Afton. Mike se afasta e todos assistem à morte de William Afton. Golden Freddy dá um rugido e a estrutura do prédio começa a cair. Vanessa pega a Abby e sai correndo de lá. Golden Freddy se vira irado para Mike, porque ele que queria ter causado a morte de seu assassino. E quando ele vai o pegar... Eles não te reconhecem, mas eu te reconheço agora. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, deu um trabalho danado pra fazer, viu? Saiba disso. Deixa o like aí e comenta como que você gostaria que fosse o filme, se você gostou da minha versão, se você faria outra versão, ou que você acrescentaria ou retiraria do filme que você não gostou. Eu só coloquei aqui as partes que eu gostei mesmo, eu já fiz o react do filme, então eu quis refazer o filme do meu jeito, como eu escreveria o roteiro.
já que é o ditado, né? Não gostou, faz melhor. Lembrando que eu usei partes de vídeos de outros youtubers e os créditos estão todos dados aí na descrição e também no vídeo. Ou seja, o vídeo também, ele não foi só feito por mim, ele foi feito por outras pessoas também. Então que os créditos sejam dados. Compartilhe o vídeo com algum amigo que gosta de Five Nights at Freddy's, ou o colega que não viu o filme, ou aquele que viu o filme e também não gostou, ou aquele que gostou também. Aqui é só uma nova versão que eu fiz do filme, que eu achei que ficaria melhor se fosse desse jeito. Lembrando que não é uma crítica direta ao filme, nem a Blumhouse, nem ao Scott Calton, nem ao filme em si, porque eu que sou muito fã, eu gostei sim do filme. Eu só acho que ele poderia ter pontos diferentes, e eu vim pontuar isso, porque foi uma versão que o Scott quis fazer e eu faria de um outro jeito. Eu que sou fã, eu faria de outro jeito. Veja os outros vídeos no meu canal também. Eu já fiz a versão de Minecraft, uma versão que conta a história do jogo. Eu dei uma nova versão a ele com um novo roteiro. Não se esqueça também de ver a minha série. Ela se chama Home Guans. Ela ainda tá na fase piloto. Vai lá, assiste o primeiro episódio e comenta qual que é seu Guan favorito. Os créditos dos vídeos e teorias que eu usei e também remakes que eu usei no vídeo estão todos linkados aí na descrição. Você pode dar uma olhada. Todos os créditos estão dados ali. Até algum próximo vídeo e tchau!